ao pedido da número 6. Meus amores, meu nome é Vanessa. Meu nome é Marcos. E sejam bem-vindos a mais um Bode Odiando. Bom, então, Vanessa, depois de uma pequena pausa aí de mais ou menos umas 2 semanas, né? 2 ou 3 semanas, eu estava atarefado com o trabalho, com outros projetos aí da internet também. Acho que quem me segue já deve estar acompanhando, né? Mas, enfim, a gente voltou, né? Pra falar de um filme que eu estava esperando muito. Qual filme é esse, Vanessa? Pois é, gente. Nós voltamos, né, depois de um certo tempo, como o Marcos falou, na verdade, porque a gente não podia deixar de prestigiar o nosso queridinho Danush, né? Que, pra quem não sabe, ele estreou agora com um filme, né? O título em português se chama O Nômade Gangster, o Gangster Nômade. Desculpa, o Gangster Nômade, né? Então nós vimos, porque faz muito tempo realmente, gente, que eu não vejo o filme, por isso que temos essa pausa também, né? Mas aí vamos dar um pequeno resumo aqui, uma resenha pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Jagami Tandiran, que é o nome original do filme, né? O Gangster Nômade, é estrelado por Danush, Aishwarya Lakshmi e James Cosme, enquanto Joju George e Kalaishwara Hassan interpretam papéis coadjuvantes. E é a estreia, né, do ator James Cosme no cinema indiano. Jagami Tandiran foi agendado para o lançamento nos cinemas em 1º de maio de 2020, mas foi adiado indefinidamente devido à pandemia. E embora os produtores planejassem lançar o filme antes, né, apenas nos cinemas, acabou que eles tomaram a decisão, né, de colocar na plataforma digital, né? Então a Netflix foi lá e comprou o querido filme, né? Ele estreou agora dia 18 de junho, tá? Na plataforma. Sendo que o nosso querido Danush, né? Ele foi meio que contra. Ele não queria que estreasse na plataforma, ele queria que fosse para os cinemas. Mas acabou indo pra Netflix aí. E agora vamos falar um pouquinho sobre o filme, tá, gente? Vale lembrar que esse filme, ele tá dublado em português. Isso gerou uma controvérsia. Não, apenas. O que me deu um pouco de raiva foi que apenas eles dublaram só a língua tâmil. Eles não dublaram quem fala inglês. Bom, então, isso até tem um porquê disso no contexto do filme, né? Dá até pra gente fazer um resumo do que é a história do filme em si e entender o porquê dessa questão da dublagem ser só do pessoal que é tâmil. Por quê? A história é basicamente um gangster de Londres que vai buscar o Danush, né, que eu esqueci o nome do personagem dele. É o Suruli, né, que é um gangster, né, do sul da Índia. E acaba que ele é chamado para ajudar um grande gangster, né, da Grã-Bretanha para poder pegar o seu rival, já que ele tinha essa fama já de ser o espertão lá, então ele foi lá tipo que meio contratado. Só que nesse meio tempo acontece... há uma reviravolta no filme, né, que acaba que o Suruli, ele foi pego ali de surpresa, né, por questões morais, né, eu não vou dar spoiler aqui pra vocês, e dá essa reviravolta aí no filme. Entra naquele famoso flashback, né, e o porquê de trazerem o Suruli? Porque ele, a gangue rival desse chefão de Londres, também era chefiada por uma gangue, por um chefe indiano. Então há essa necessidade de trazer alguém, de saber como um gangster indiano atua, né, qual era as coisas ali. Se tratando de um filme de ação, é um excelente filme, eu gostei muito da cena de ação. O Danush é um ator que ele é muito versátil, né, nesse quesito, quando se trata de ação. E filme de gangster também, que eu particularmente gosto muito, né, dos filmes de gangster, de máfia. Ele também, ele entrega bastante nessa pegada. O Danush, gente, pra quem não conhece, né, ele é muito versátil, ele faz tanto dramas quanto filmes de ação, comédia, ele é um ator bem versátil, né, e assim, a pegada do filme, pra quem gosta de filmes de ação,
né? Tem história também, não é só ação o não é tempo só todo. ação. Mas você vai gostar bastante, tá? Ele tem até classificação de 16 anos, ele tem as partes assim bem meio que violentas, Embora né? ele tá com classificação de 16 anos, mas eu achei umas cenas bem pesadinhas assim, né? Em questão de sangue, enfim. Exatamente. Então assim, eu comparo ele um pouco, talvez com o Mari, no estilo dele, um pouquinho ali, pra quem já assistiu Mari, né? Mari também é um gangster, né? E assim, só que Mari se passa totalmente na Índia, né? Já Jagame Tandiran, ele se passa um pouquinho na Índia, mas a maioria do filme percorre Londres, né? Vai pro estrangeiro, não fica só na Índia. Eu acho que o Mari também, ele é mais voltado pra parte de ação, não acho pra parte de luta, assim. Nesse filme tem bastante tiroteio também, né? Quem gosta do Dhanush, ação e um Dhanush dançarino vai gostar, né? Apesar de ter só uma cena, acho que musical durante o filme, tem aquela dançadinha, aquela dancinha, né, típica do Dhanush, né? Dhanush, né? Outro assunto que o filme aborda bastante é uma crítica que eles fazem a essa questão dos imigrantes, né? A xenofobia, né? Enfim, tem ali um certo racismo, né? Um certo não, tem um racismo ali sim. por parte da gangue britânica, né? Com eles chamam de pele marrom, né? Isso. Então eles tocam muito nesse assunto que está na atualidade, né, dos refugiados que vem chegando em balsas, enfim. O filme já começa com essa pegada e essa crítica daí tá a brincadeira do gangster nômade, né? Dele ficar nessa dualidade entre o povo dele e a gangster. Eu dei meio que um spoiler, mas não tanto porque a história permeia essas questões, né? É verdade. Assim, eu achei um filme bom, ok, não achei nada de extraordinário. No meu ver, eu gostei do filme. Tem um começo, meio e fim, certinho, tudo encaixa direitinho ali. Eu confesso que eu gosto mais, apesar de eu gostar muito do Dhanush dançarino, mas eu gosto muito mais dele fazendo drama. A gente tem um filme de drama do Dhanush que a gente já gravou um vídeo. Asuran, tá no canal, um filme excelente. Eu tô pra ver Karnan ainda, não vi Karnan. Não assistimos, em breve a gente assiste e deve trazer resenha aqui pra vocês. No canal. Mas o Dhanush é um ator tão versátil que ele entrega tanto nas cenas de ação quanto nas cenas de drama. Ele pode fazer personagens jovens, personagens mais velhos, ele é um ator porque excepcional, ele tem a aparência assim, bem jovial, né? Apesar dele já ser aí meio coroa, mas ele tem a aparência bem jovial, então ele tem essa pegada mais... Pode fazer jovem, velho, tanto faz. Exatamente. E eu achei interessante esse filme estar estreando, principalmente dublado, apesar de a gente... Eu não assisti dublado. Eu assisti um pouquinho porque eu queria avaliar, de fazer se foi muito, porque eu falei, eu não quero, eu quero ouvir o Dhanush falando. Sim, porque você tá mais acostumado. Mas a importância que eu venho enfatizar desses filmes dublados é o seguinte, eles estarem atingindo um público maior do que a gente está acostumado, né? Abrindo o leque ali abrindo os horizontes, na verdade, né? Para novos fãs do cinema indiano, né? E o Dhanush é um cara que eu acredito que vai chamar bastante atenção porque ele tem um próximo filme... esse é o original Netflix Netflix, e tem um elenco de peso, né? Que é o... The Grey Man, né? The Grey Man. Tem o Chris Evans, Ryan Gosling, acho que tá no elenco também. Enfim, tem um elenco de peso aí. E... espero que o Dhanush brilhe, né? Espero que o Dhanush brilhe, mas... se tratando de... Se eles souberem explorar essa parte dele de um ator de ação e de drama... tem tudo pra dar certo aí. Então esse é um filme que tá excelente. Excelente sim, eu gostei bastante, que é um filme que... eu gosto de filmes nesse estilo. Eu acho que é um filme que dá pra gente começar a indicar pra pessoas que não conhecem o universo de Bollywood, que ele não tem tanta música... Bollywood né? Filmes indianos, né? Filmes indianos em geral, porque o Dhanush, ele não é da indústria cinematográfica Bollywood, ele é de Tamil Nadu. Sim, a gente analisa porque quando o pessoal pensa em cinema indiano, né? Quem não conhece já pensa de lá, Bollywood, então a gente não fica, né? Enfim, mas eu acho que é um filme pra indicar pra quem quer conhecer esse universo do cinema indiano. Ele é um pouquinho longo, né? Também não é novidade. Filme. Tem aquela questão dos filmes Tamil, né? De flashback na metade do filme para explicar alguma coisa que eu particularmente não gosto muito.
nos filmes, mas é um bom filme. Eu gostei. Eu também gostei, gente. Então, é isso. É uma pequena resenha aqui só para prestigiar o nosso queridinho Danush, né? Coloque aqui nos comentários se vocês já assistiram o Gangster Nômade, tá bom? Sugestões também de próximas resenhas, não é isso? É isso aí. Ah, e a gente tá quase chegando a 1000 inscritos no canal. Exatamente, gente, exatamente. Quando chegarmos a 1000 inscritos, como nós já tínhamos falado, nós vamos sortear o Funko, tá? Do Shah Rukh Khan em Divine do Liana Le Jangir. É o famoso Charuquinho que a gente apelidou, né? É um número pequeno, claro, se comparado a outros canais, mas a gente está muito feliz de ter alcançado. Com certeza! Porque quando a gente criou o canal, a gente nunca imaginou que, né, ia alcançar essa quantidade de pessoas. E tem algumas pessoas que comentam lá que nem conheciam o cinema indiano. Eu acho que esse foi sempre o intuito do nosso canal. A gente nunca pensou em falar sobre muitas coisas técnicas, até porque a gente não é formado em cinema, nem nada. Você nunca vai ver que a gente falou sobre fotografias e coisas, a não ser que tinha coisa que a gente achava bonito. O filme é bonito, né? Mas nada termos muito técnico, nem nada. A gente nunca vai entrar nesse âmbito. A gente, é simplesmente nossa impressão, né? Como fãs de gostar do cinema indiano. Então a gente queria agradecer, mesmo antes de ter chegado aos 1000 inscritos, essa quantidade de inscritos que a gente tem hoje. Pedir que vocês curtam, compartilhem o canal, que isso é muito importante, né? E é isso. Agradecer o pessoal que segue a gente nas redes sociais também. Gente, continua seguindo lá. Eu sei que de vez em quando eu dou uma parada, porque realmente as coisas estão muito corridas por aqui. Mas continue seguindo no Instagram. Se inscrevam no canal, tá bom? Deixe o seu joinha, tá? Ative o sininho de notificações, tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá legal? Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Comentem, porque é muito importante o comentário. Tá bom? Que gangue é essa?